Só que na mente da gente, a gente tem que ir a algum lugar, fazer uma viagem, encontrar alguém, alguma coisa especial para poder cessar essa sede da gente. Quando a gente faz um prof assim, que coisa maravilhosa é estar em contato com essa coisa mais interior para a gente, essa coisa mais subjetiva que a gente tem como uma coisa tão sem ser, com fome, porém sem sede. É interessante essa coisa. Né? E isso você não precisa necessariamente de uma tradição religiosa para você encontrar. Tem pessoas que não têm religião e estão muito satisfeitas também. Tem pessoas que não têm religião e são bastante espiritualizadas também. E tem pessoas com religião, não vou nem dizer. Isso é uma coisa importante, assim, que a gente diz muito no Zen, né? Se a gente se expõe muito, a gente pode ser jogado de um lado para o outro. Então, assim, o que a gente está buscando na perspectiva budista é muito isso. Os sutras, eles dizem assim, né? A gente é meio como um mendigo procurando alguma coisa fora, sendo que a gente tem uma joia preciosa, e a joia preciosa é a natureza da nossa mente, né? E a gente está lá fora procurando alguma coisa, só que a preciosidade está aqui dentro, está na nossa. Quando a gente começa a encontrar isso, aí a vida vai ganhando outro sentido, as coisas vão ganhando outro significado, a gente fica um pouquinho mais seletivo, assim, não também. Será que vale a pena viver esse aperreio todo? O que vale a pena viver? O que é que não vale a pena viver? Vivendo tal situação. Eu vou me marcar e vou marcar outra pessoa positivamente, negativamente. Como é que vão ser minhas relações? Assim, a resposta, o Zen tem uma frase, um conto que diz assim, né? O caminho está exatamente onde você está. Só que a cabeça da gente não entende isso. Na cabeça da gente tem que fazer uma viagem internacional para poder encontrar a natureza Buda lá do Japão. Não pode ser aqui não, tem que ir lá no Japão. Ou lá no Tibete, ou lá, não sei onde. Desde que os mestres que fizeram viagem até o Japão, a China, o Tibete, sei lá quando eles foram, eles chegaram à mesma conclusão. Os sempre estavam destino. Eu tenho um conhecido que ele é padre se aposenta, digamos que seja um padre aposentado. Ele fala um negócio curioso, que ele fala assim, nessa comunhão, ele fala comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Nossa Senhora. Quando a gente encontra essa comunhão, a gente fica muito satisfeito. Então, não é uma coisa necessariamente de uma religião. As religiões, elas podem proporcionar isso para a gente, quando a gente consegue praticar corretamente. Para mim, aquela que me trouxe respostas foi o budismo, o budismo foi o Zen, que eu consegui caminhar, né, praticar. Mais alguém? Monge se aposenta. Monge se aposenta. Eu, eu vou depender bastante, sabe de quê? Da CLT. Porque nós monges, nós não nos aposentamos, existe essa. Tem uma coisa interessante, meu professor dizia assim, eu vou passar um período sabático. Vou chegar a tal idade, eu chego a tal idade, ele continua praticando. Porque a prática é justamente a vida da gente, né? Não tem uma coisa separada uma da outra. Tem mais, tem alguma coisa para... Jurei que eu ia levantar a mão. Eu fiquei... Diz, Beatriz. Nada a perguntar. Já está satisfeita, Beatriz, com o retiro já está tudo. Foi muito bom. Não foi bom? Eu fiquei saudade. Eu também. Eu fiquei Na saudade. verdade, eu sou muito apegado, eu sinto saudade. Daqui a pouquinho vocês vão ficar morrendo de saudade também. Sim. Tem uma questão com a respiração, porque à medida que já respira errado, né? Mas movimento do peito entre a barriga. Aí, no caso, quando eu tive aqui, para meditar, né? Aí
nosso corpo acho que fica mais pesado, entendeu? Eu acho que você poder meditar bem e atingir algum estado bom. Acho que tem que focar nessa questão da respiração. Porém, eu queria umas dicas, assim, entendeu? Porque eu tô focada nisso, assim, tentar respirar melhor, sabe? Entendi. Boa observação. No Zen, a gente procura não fazer algum exercício respiratório, uma coisa mais diferenciada. No máximo, quando é no início, a gente inspira pela boca, inspira pelo nariz e solta pela boca. Algumas vezes. 4 vezes, 5 vezes. E depois deixa na respiração mais natural possível. Sem tentar controlar. A gente observa a respiração. Esse gesto aqui vai ser o ar que entra, o ar que sai, certo? Ela tipo assim. Que entra. Que sai. O mais natural possível. Quando a gente consegue essa respiração mais natural possível, aí as ondas mentais da gente elas vão se acalmando naturalmente. Aí corpo e mente e respiração se tornam uma coisa só. Controlar, então tá pior. É igual aquele controlar os pensamentos. Eu vim aqui no Zen para controlar meus pensamentos. Eu digo, já pode ir embora, pode ficar. Ele dizia para a gente colocar a língua No céu da boca. No céu da boca. Expor no céu da boca, trava a boca, que você começa a respirar aí. Você nem vai conseguir controlar, tá? Naturalmente. E quando você está parada, sentada, tá bem fraquinho, sinal e tal, tudo lá. Se liga no céu da boca, vai cair. A língua no céu da boca, a língua no palato, né, que a gente chama. E, além de tudo, como jogador assim, diminui a questão da salivação. Né? Fica como fechasse um ciclo, né, no nosso corpo interno ali, sabe? Mas essa questão da respiração você não chega natural. Isso é uma coisa tão agradável quando a gente consegue realmente fazer certinho. É uma coisa muito, muito interessante. Obrigada, não sabia não a função. Ajuda a não bocejar também. A questão do diafragma também, né? Porque a gente desaprende a respirar quando a gente vai envelhecendo. E o natural é a gente respirar pelo diafragma, né? Porque a barriga ela vai se movimentar um pouco. Só que a gente vai acumulando estresse, a gente começa a respirar focando no peito, né? Aí a gente acaba tentando encher o pulmão sem que a barriga travada e o pulmão e aqui cheia, assim, é isso, agradável. É justamente isso, então controlar isso, entendeu? Você fica assim, a barriga tá mais. Assim, nos às vezes é muito bom, mas tem exercício para você reaprender a usar o diafragma. Porque, na verdade, o movimento da respiração é o movimento do diafragma. Então, o movimento de inspiração é o diafragma expandindo, então por isso que a barriga enche. E a de expiração é o diafragma contraindo de novo, aí por isso que a gente vai sempre na barriga. Aí quando a gente vai fazendo esse exercício, quando é na hora do zazen, a gente acaba respirando o diafragma na qual o peito fica... Desde que a gente não queira controlar, né? Naturalmente fica desse jeito, né? E até a questão da postura também, né? Que sempre ficar assim, aí fica apertado assim, né? Fica mais. Tem uma coisa interessante, foi a primeira dica que eu dei no retiro. Quando a gente vai entrar no retiro, aí algumas dicas. Uma delas é você observar muito isso na cabeça. A narina, né? Essa região aqui da boca e da narina. Como vai ficando agradável, sabe? Mas uma coisa tão... Isso não deve funcionar. Só observar a respiração, isso não deve funcionar. Faça o teste para você ver se não funciona. Não, deve ter algum segredo mais metafísico, alguma coisa mais complexa. Observe sua respiração para você ver como sua qualidade de vida realmente vai melhorando. Porque a respiração é aquilo que também você acorda, que a gente vai saindo da loucura do mundo externo e vai vindo para o nosso mundo interno, vai ganhar consciência do nosso mundo interno. Como é que eu estou aqui agora nesse momento? Essa é uma das funções que a respiração.
Agora foi. Legal como a gente vai mudando a ideia e a percepção das coisas. A forma da gente, isso é grande, uma das coisas mais interessantes que tem. A forma da mente da gente, a forma que a gente opera a mente, isso vai mudando. A vida vai se transformando. As mesmas coisas que a gente vive no dia a dia, os mesmos problemas ficam diferentes. No retiro. E quem é o telefone? Uhum. Eu cheguei em casa, eu sempre só a minha mãe. Aí eu virei horrível. Acho um pouquinho vocês vão aí. Aí eu fiquei saudade. É diferente. É interessante. Amanhã a gente, no grupo de estudo, a gente tem um grupo de estudo no domingo, e amanhã, num texto que a gente vai estudar, a Monja diz assim: qualquer um que tenha conseguido superar um retiro vai conseguir ver os problemas do dia a dia de uma maneira muito diferente. Até que, porque no retiramento da gente vai ficando mais simples. E a melhor maneira de lidar com a vida é com a mente simples, não com a mente complicada, né? A mente complicada simplifica as coisas ou complica? Aí, quando a gente faz prática de forma mais intensa, a mente simples da gente se desenvolve. Aí, os problemas que a gente tem, a gente vai começar a observar como eles são simples. E como a mente da gente vai criando aquela problemática, todo um enredo, e a gente vai validando aquele enredo, validando aquela problemática. Mas quando a gente está com a mente simples, a gente diz assim: mas é só isso, é só um trabalho. Quando você sentiu saudade, a saudade interferiu no processo. Mas é o jeito que a pessoa tem de se manifestar no mundo, sabe? Mas quando a gente se admitir, a gente fica tudo assim. O ouvido fica mais, Sim. né? A visão. E a saudade que dá. Não, a saudade que dá, né? Não, por mim eu estava lá tudo de novo. Estaria orgânico já, sabe, né? Bom, a gente estaria lá embaixo, está indo no nosso último zazen para jantar, né? Mas assim, a vida toda a gente deveria levar como fosse um retiro, entendeu? Não, deixa eu compartilhar. Eu guardei aquela frase que você falou. De manhã. Eu acho que era algo, eu não vou lembrar com exatidão, não, mas era algo que não vão considerar. Não pode ser o nome, considerar. Aí eu falei isso para uma amiga minha que mora no Rio. Aí ela disse, não, tô entendendo. Ela mandou, como é que foi? Eu falei assim, eu achei interessante. Eu passei o dia todo e eu ficava calada. Pensando naquela frase, pô, tá tudo bem contigo, vida? Aconteceu alguma coisa, ela também se ouvia. Porque ela também guardou essa frase. E realmente, eu cheguei em casa, eu quase não falava nada. A necessidade de falar também vai diminuindo, né? Existe outra inteligência que a gente vai... Houve experiência metafísica ali agora. Assim, porque se instala uma outra forma de comunicação, entendeu? Quando a gente consegue ver assim, existe outra forma de comunicação que vai se instalando. Né? Lógico que a gente tem muitas coisas que a gente quer que essas coisas sejam expressas. Né? Mas quando a gente começa a aumentar nosso poder de concentração, aí é que entra essa frase que eu usei em inglês. Se a palavra que você tiver a dizer não for tão nobre quanto o silêncio, não diga. É a base do retiro do silêncio, é essa. Mas a gente deveria levar a nossa vida como se fosse um grande retiro. Esse é o... E ainda às vezes precisa parar, sentar, vir para um retiro de, sei lá, 3, 4, 5 dias, para perceber que o retiro de verdade é lá fora, assim, entendeu? O retiro mesmo é ali, com todo mundo. E aqui, ó, como é bom. Dificilmente eu falo uma coisa desagradável para você, dificilmente você fala uma coisa desagradável para mim. A gente estava estudando textos, assim, muito bonitos, né?
estava fazendo cerimônia muito tocante. A gente estava treinando e nos expondo a uma forma de pensar e sentir a realidade muito diferente. E quando a gente é tocado, quando a gente sai, a gente fica com essa saudade, né? A gente quer aquele silêncio, a gente quer aquela comida, a gente quer aquele nosso apego entre ação de novo. Mas é interessante, assim, às vezes as pessoas têm dificuldade de ficar no silêncio. Por que as pessoas têm dificuldade de ficar no silêncio? O que a pessoa está dizendo, entendeu? O que a pessoa está querendo expressar? O que a pessoa não está querendo ver naquela hora? Isso é uma coisa para a gente pensar durante o retiro. O que acontece muito quando a gente está num grupo grande, acontece muito assim. A prática é o retiro do silêncio. Aí nem todo mundo vai conseguir ficar no silêncio. Aí quando tem momentos que você pode se expressar, é aquele cara, aquela pessoa que adorou a conexão com o silêncio, ela vai se afastando. Ela vai se afastando. Aí aquele pessoal que gosta de conversar um pouquinho mais, ela vai se juntando. Ela vai se juntando. É diferente do dia da gente, pessoal. É muito diferente isso. É a mesma coisa. Mas eu estava dizendo quinta-feira, um dos melhores retiros que a gente fez aqui. Um dos melhores. A gente não estava aguentando mais. Fluiu bem. Uma coisa assim que sábado aconteceu uma coisa belíssima. Domingo também, mas sábado foi uma coisa muito sensacional, assim. Enquanto a gente estava estudando o texto lá embaixo, né? O sultão lá embaixo. Como se a gente tivesse sido tocado, ou se a gente tivesse tocado em uma coisa muito importante dentro da gente. E a gente ficou assim, mexido. E a gente estava em silêncio. Umas coisinhas, comida muito simples, a fala não era muito. É o poder da coisa simples, né? O poder da coisa simples, que a gente se embanana muitas vezes. Diz uma, Bianca. Não quero. A metade de uma só, então. Eita. Próxima vez eu não vou mais usar essa frase. Mas é muito bela essa frase, né? É, a frase nova, quem quiser guardar. E também, às vezes, é importante a gente conversar coisas aleatórias, né? A grande questão é que quando a gente vai conversar coisas aleatórias, a gente se perde muito naquilo que é essencial. A gente corre para as utilidades e esquece o que é essencial. Esquece até do que tem que fazer. Por que será que teve uma sincronia bem grande? Uma pessoa acendeu, bateu o sino lá embaixo, uma pessoa acendeu o incenso aqui. Na hora que uma pessoa acabou de acender os dois incensos, que botou o pé aqui, a outra pessoa tocou lá fora o sino, lá embaixo o sino. Uma sincronia bem grande. A gente estava na mesma sintonia, entendeu? Estava na mesma sintonia. E não se preocupe, a gente está na mesma sintonia de várias pessoas. Dependendo do que a gente esteja fazendo, está na sintonia de várias pessoas. A gente às vezes quer sair um pouquinho daquela sintonia, aquela sintonia nos deixa, vai, suga de novo. Aí o que o praticante faz, o praticante diz, eu quero mudar um pouquinho essa sintonia, que aí eu saio um pouquinho dessa correnteza. Mas é porque a percepção da gente vai mudando. E a gente só fez uma coisa, a gente só respirou, conversou. Sim. Só que esse ano foi engraçado. Esse ano, eu não estou fazendo essa religião. Sim. Eu não estou acreditando nisso. Só que esse ano eu tive muitos ataques no Anderson. Eu comecei a normal, depois. Eu pensei, não era mesmo, você não sabe. Só que aí eu tipo, todos os dias. E eu começava a ter medo de dormir. E aí foi meio simples de pegar a
Aí eu sempre tive. Aí eu não conseguia ser pai, sozinha. Eu estava sozinha, eu não conseguia viver. Na verdade, eu não sabia nada. Ontem, ele seria ensinar. E aí eu gostei sobre o que era. Aí fiz, eu não sabia o que era. Aí eu pesquisar. Foi ontem, aí eu pesquisar isso. A gente tinha uma aqui. Aí eu ouvi que você. Aí eu fiz. Eu acho que É interessante, assim, como os portais vão se abrindo para a gente, né, de diferentes formas. Assim, com cada experiência da vida da gente, abre o portal para a gente procurar alguma coisa de maneira diferente, né? Às vezes pode ser uma experiência de sofrimento. Geralmente as pessoas procuram muito quando está num processo de ansiedade muito grande, um processo de não saber o que fazer com os problemas da vida. Aí a gente procura uma forma de ver aquela realidade de uma maneira diferente. Mas é interessante porque no sono e no sonho é uma forma que o inconsciente da gente tem de se manifestar de algumas coisas que de repente não estou conseguindo ver com tanta lucidez no dia a dia. Aí a mente da gente pega as informações que estão bagunçadas e imprime em rede, que é para a gente poder observar. Uma das recomendações que tem, por exemplo, para quem é praticante, principalmente para quem é monge, tem um sutra assim, no meio da noite, a correta luz. Ou seja, no meio da noite, você para, por exemplo, faz uma oração, você para, sei lá, faz uma meditação, depois volta a dormir. Isso é uma coisa muito antiga que no budismo tem, e eu estava lendo essas coisas que aparecem nas redes sociais, e uma reportagem que apareceu para mim sobre o sono foi justamente essa, que os antigos, eles dormiam tanto, se acordava, passava de 1 a 2 horas acordados, fazendo alguma coisa, e depois voltavam a dormir. Que é uma forma também de, dependendo qual seja a nossa situação, da nossa mente se reorganizar, que é para a gente poder voltar para a noite. Para a mente da gente não ficar assim, todo bagunçado. Então, depois você escreva suas experiências, né? É muito interessante. Quando eu comecei a minha prática, eu tive muitos sonhos, muitos sonhos. Meu primeiro professor, Igor Sensei, dizia, anota o sonho. Anota. Ao ia ver, não tinha acontecido nada demais. Aí, quando o tempo foi passando, quanto aqueles sonhos diziam coisas importantes. Era uma forma que a minha mente tinha, que a mente da gente tem de tentar se organizar e mostrar a gente alguma coisa. Então, nota. Depois você anota, pega um caderninho e vai anotando. Depois, com o tempo, aí você volta naquele caderninho e veja o que é que tem ali de importante. Talvez muitas coisas vão se encaixar. Eu não ia falar, mas não. Porque assim, tem um abrigo nas 3 joias, né? Uhum. Só que eles são viciantes, né? E o foco deles é outra coisa, por isso que eu... Não, o que eu não Guilherme estava a falar. Sabe? Não, o que Guilherme está dizendo assim são as 3 joias no budismo, que é Buda, Dharma e Sangha. Por exemplo, quem é monge recita os versos do arrependimento. Tem outras orações que a gente faz, mas aqui principalmente o verso do arrependimento, né? A gente também pode recitar alguns dharamês. Dharamês são palavras fortes de proteção da mente, a gente chama. Às vezes é preciso que a gente mude um pouquinho a energia do nosso corpo, tá entendendo? É preciso que a gente fique mais firme. Porque quando a gente está mais firme, mais consciente de si mesmo,
a gente fica menos vulnerável a qualquer tipo de... Quando a gente está muito vulnerável, a gente está muito fraquinho, então a gente fica mais vítima de se fortalecer a mente, a emoção. Depois eu percebi que eu vou me acostumando com o sono. E aí, eu sabia que eu estava chegando, aí do nada, um negócio que eu sentia do meu corpo, ideias, então, aí eu, por exemplo, eu me estressei. Aí eu meio que eu tinha que fazer às vezes, eu comecei a orar, mas assim, eu morava no meu sonho chamado para me criar. Hoje em dia não é tão acho que esse mês aqui acho que tudo. Eu ainda fico um pouco ansiosa. É uma coisa interessante, quando a prática da gente fica madura, a gente consegue desenvolver um estado mental, que a gente consegue levar esse estado mental para o sono. E a gente sabe que está dormindo, e a gente sabe a hora de se acordar do sonho. E a gente reconhece o sonho como sonho. Isso é uma coisa muito, muito interessante que tem. A nossa capacidade de concentração, ela é capaz de fazer isso. A gente reconhece, não, para isso é um sonho. Isso é um sonho. E o sonho eu tenho que viver como um sonho. E a gente é capaz de desviar esse tipo de força que tem, essa característica que tem. Eu percebi que quanto mais eu dava conta, quanto mais não é começar a gente tem que entender assim, para a gente entrar numa dualidade, né? Não querer brigar com aquilo. Quando a gente começa a brigar com aquilo, aquilo fica muito forte. Então a gente realmente eu não quero. E a gente desenvolve uma mente que seja forte, uma emoção que seja forte, que é para aquele tipo de conteúdo não nos atacar. E a oração é muito importante, a oração. A oração, a reza, a conexão espiritual é uma coisa muito importante. Você falou que não tem reza, mas tem reza. Tem reza, e eu me lembro que quando foi na minha cerimônia de ordenação monástica, uma das coisas que a monja falou era sobre o anjo da guarda. Então, assim, nós temos o nosso anjo da guarda. O budismo não nega isso. Uma coisa que eu dizia a um praticante que tinha aquele não dê trabalho ao seu anjo da guarda. Não dê trabalho ao seu anjo da guarda. Então, assim, é importante que você reúna essa força interior, que você converse com o seu anjo da guarda, que você converse com Deus, que você converse com esse lado espiritual. Isso é uma coisa que é muito importante. A gente não pode fingir que isso não existe. Isso existe. É importante que a gente consiga se relacionar com essa espiritualidade de maneira muito saudável, que é para a gente não ser vítima dessa espiritualidade, nem de pessoas mal intencionadas. Eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei para a maioria das pessoas, mas eu fiz um curso de Reiki. Reiki é uma terapia de energia, né, das mãos e tal. Aí eu fiz esse curso. Aí nesse curso, tem que fazer a foto killer. A foto killer é a foto da água. Ela vai ver o campo energético da pessoa, né? E aí, meu primeiro professor, ele tirou a foto, levou um choque no dedo. E aí, meu primeiro professor imprimiu e depois pediu para me chamar. Ele ainda não era meu professor do Dharma, né? Aí ele disse, preciso conversar com você. Eu disse, fui na casa dele. Na sua aura, é como se fosse 12 entradas. Os espíritas chamam de mediunidade, assim, os espíritas chamam, ou de paranormalidade. Tem dois buracos, duas crateras.
Por isso que às vezes você se agonia tanto, por isso que às vezes você se desequilibra tanto. Eu sou desequilibrava com muita facilidade, porque eu não sabia lidar com as minhas emoções, né? E nem com as emoções do grupo onde eu me encontrava, principalmente família. Aí eu disse, interessante isso. Aí foi um processo do Zazen que começou a fazer com que eu conseguisse me relacionar com essa parte emocional muito abrangente que eu tinha. E eu procurei outros lugares para praticar. E as pessoas não têm que trabalhar a sua mediunidade. Aí depois eu entendi que eu tinha que trabalhar a minha espiritualidade. Eu consegui me equilibrar nessa questão assim. Quando eu comecei a pensar na minha espiritualidade, na minha maturidade espiritual, na compreensão correta da vida, não me expor a determinados ambientes que sejam muito desestabilizantes, porque a gente vai começando a ficar mais forte. E aí esse tipo de situação tende a ficar com menos intensidade. Então você tem que cuidar da sua espiritualidade. E você vai encontrar um caminho, seja no budismo, seja no espiritismo, seja no hinduísmo, em alguma tradição africana. Seu interior que deve dizer isso. Mas pense sempre numa coisa, eu queria aqui. E sempre as pessoas. O importante é que você perceba com lucidez que você está indo no caminho do bem. Que não está fazendo mal nem para você, nem para os outros seres. Porque essas energias existem. Essas energias existem. E é importante que a gente não as escravize. É importante que a gente não use em causa própria. Eu também considerei. Uhum. Desculpa. Sim. Aí você queria? Entendeu? Só não quero contar deixa sobre a meditação, né? Mas é isso. Então, assim, todos nós a gente precisa cuidar, pessoal, dessa espiritualidade que a gente tem, da nossa energia. A nossa vibração é uma coisa muito importante. A gente não se expõe em qualquer lugar, entendeu? Qualquer situação, não. Isso é muito importante. E é importante que a gente libere os seres. Tem uma oração que a gente faz de tarde no Zen, vai encerrar, já passou da hora. Tem uma oração que a gente faz de tarde no Zen que é muito bonita. O tal do Doce Néctar. Nessa recitação, que é uma recitação longa, enfim, em japonês e também em português, nessa recitação a gente pede que os seres nos libertem, que a gente também liberte os seres. Sabe? A gente não fica minha avó está um tantinho de nada para morrer. Ontem fui na casa da minha mãe visitá-la e aí minha mãe disse, sua avó está para morrer. Desejo bem seca, assim. Bem tranquilo, né? Aí, minha avó já vem no processo de passar muito quanto de tempo. Assim, às vezes o apego, que não é necessariamente o apego das pessoas que estão em volta, esse processo de partida das pessoas também. Depois que a pessoa falece, tem que rezar para a pessoa seguir o caminho da luz, né? O cara para a luz, vai para a luz. A sua etapa dor é outra. Deixa a gente aqui, a gente aqui vai se resolvendo, a gente aqui vai se acertando, mas vá para a luz. Isso que é importante da nossa dessa história toda. Então, muitos encerrados. Deus abençoe essa palavra, vocês tenham todos os seres que possam nos tornar a família.